Eu me lembro de quando eu era criança, a empolgação que eu sentia quando eu assistia aos heróis dos meus desenhos favoritos a invocar algum tipo de poder simplesmente com o movimento das mãos. Eu me lembro também do quão mágico era quando eu me juntava com meu irmão ou com os meus amigos e brincava de reproduzir esses mesmos movimentos fingindo ter esses poderes. Depois de alguns anos, eu resolvi fazer essa mesma brincadeira de uma forma um pouquinho mais real, invocando labaredas de fogo simplesmente com um soco. Isso vai ser possível graças a esse bracelete aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não parece nada bonito, né? Mas por trás desse emaranhado de fio aqui, alguns pedaços de madeira, tem um pouquinho de tecnologia envolvida. Mas antes de eu explicar com mais detalhes o funcionamento dele, vamos para alguns vídeos de eu me divertindo com ele. Vocês vão ver como isso é divertido, mas lembrando que mexer com fogo é sempre perigoso, então não tente reproduzir isso em casa. Legal, já vimos como isso é divertido para tentar acender churrasqueiras ou alguns fósforos. Mas agora eu gostaria de saber como ele se sai ao tentar aplicar algumas sequências de golpes, como os heróis de filmes ou desenhos. Mas antes de chegar neles, vamos ver como de fato esse bracelete funciona e toda a tecnologia por trás do funcionamento dele. O funcionamento do bracelete ele é composto por um sistema que gera o fogo e outro que controla. O sistema que gera o fogo, ele contém um compartimento para poder armazenar o combustível e poder controlá-lo, e também por um sistema que gera faísca para poder iniciá-lo, que no caso foi um circuito adaptado dessa raquete. Os dois funcionando junto é exatamente o que gera as labaredas de fogo. Para que eles sejam acionados somente quando eu dou um soco, eles são conectados a um circuito eletrônico inteligente. Nesse circuito eletrônico contém uma tecnologia, que no caso é um acelerômetro, para eu poder identificar a aceleração com que o meu punho se movimenta. E é exatamente em cima dessa informação que está toda a ciência por trás do acionamento dele. Tendo essa informação, eu fiz alguns testes para poder diferenciar um movimento comum de um movimento atípico, que no caso aqui é um soco. Esse movimento atípico ele foi mensurado da seguinte forma: toda vez que eu dou um soco, o meu punho ele tem um pico de aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado positivo e negativo. E essa variação de aceleração, ela acontece geralmente num período de tempo de 200 milissegundos. Depois de ter essas informações, foi só fazer um programa lógico utilizando elas como regra. Então gravar esse programa dentro dessa placa controladora, que é exatamente o cérebro do circuito. Assim, toda vez que ela identificar esse movimento atípico, ela vai saber que se trata de um soco, então ela vai enviar um comando para acionar o sistema de armazenamento de combustível e o de faísca ao mesmo tempo. E eles vão ficar acionados também em período de tempo pré-estipulado, que é o tempo necessário aproximadamente para gerar essas labaredas de fogo que vocês vão ver em seguida. Então, como eu disse no começo, ele não é só um emaranhado de fio, né? Tem um pouquinho de tecnologia por trás aqui. Eu gostei muito de fazer e vocês vão ver agora como que ele é poderoso, como que ele funciona até em alguns golpes de artes marciais. Bora lá ver, hein? Foi juntinho com o Cosmo. Se coisar. Nossa, que da hora, mano! Pegou bem? Pegou bem. Obrigado por assistir. Ai, eu tô com medo, eu tô com muito medo. Não, não tô com medo.